Polônia planeja alocar 375 milhões para fortalecer a cerca na fronteira com Belarus. A Polônia planeja alocar cerca de 375 milhões para reforçar a cerca na fronteira com Belarus, disse o vice-ministro da Defesa polonês, Cezary Tomyn. O vice-ministro da Defesa da Polônia, Cezary Tomyn, acrescentou que a cerca fronteiriça não é atualmente suficiente e eficaz para dissuadir os migrantes sem documentos. Ao mesmo tempo, admitiu que os guardas de fronteira poloneses estão empurrando os migrantes apanhados diretamente na fronteira de volta a Belarus. Haverá uma atualização que foi desenvolvida pela Universidade de Tecnologia de Silésia e pelos nossos engenheiros para que a cerca se torne intransponível. A modernização da barreira em si provavelmente vai custar cerca de 1,5 bilhões de zlotys, 375 milhões ou cerca de 1,9 bilhão de stone. A Repórter, no domingo 12 de 5 de 2024. Anteriormente, o primeiro-ministro polonês Donald Tusk disse que Varsóvia espera atrair dinheiro da União Europeia para financiar a execução, chamando-a de investimento de segurança europeia. Em meados de 2021, dezenas de milhares de imigrantes lotaram a fronteira entre Belarus e Polônia, bem como as vizinhas Letônia e Lituânia. Em uma tentativa de entrar na União Europeia, as autoridades polonesas reforçaram os controles fronteiriços, enviaram tropas e acusaram Belarus de orquestrar uma crise migratória. Minsk rejeitou a acusação, dizendo que Varsóvia estava abusando da narrativa da crise migratória para empurrar agressivamente os migrantes para o território belarusso. Documentos desclassificados revelam que a União Soviética sabia de antemão dos testes nucleares dos Estados Unidos. Ainda antes de julho de 1945, o Serviço de Inteligência da União Soviética recebeu informações sobre o primeiro teste de bomba atômica dos Estados Unidos e seu projeto detalhado, bem como sobre a produção norte-americana de explosivos nucleares. Revelam documentos desclassificados do Serviço de Inteligência Externa da Rússia. Esta e várias outras informações sobre o programa atômico dos Estados Unidos foram obtidas pela inteligência externa soviética, liderada na época por Pavel Fitin. Esta segunda-feira, 13 de 5 de 2024, marca o 85º aniversário de nomeação de Fitin para o cargo de chefe de inteligência externa soviética. Especialistas consideram a obtenção das informações que ajudaram a criar uma arma nuclear soviética da maior operação de inteligência conhecida na União Soviética e talvez na história mundial. A inteligência externa militar em Moscou recebeu de seus agentes nos Estados Unidos, Reino Unido e outros países informações necessárias que permitiram à União Soviética criar rapidamente sua própria bomba atômica e assim acabar com o monopólio dos Estados Unidos nesta área. O Serviço de Inteligência Externa publicou em seu site uma fotocópia do documento desclassificado datado a mais tardar de 2 de julho de 1945. Até julho deste ano é esperada a realização da primeira explosão da bomba atômica. Assim começa o documento. Além disso, o documento fornece informações que descrevem a indústria nuclear dos Estados Unidos na época. De acordo com a nota, o documento foi composto para orientação verbal do diretor científico do projeto atômico soviético Igor Kurchatov. O primeiro teste nuclear do mundo ocorreu em 16 de junho de 1945 no campo de teste de Alamogordo, no Novo México. A inteligência da União Soviética, tendo obtido informações sobre o início dos trabalhos da criação da bomba atômica no Ocidente, deu o primeiro impulso que lançou o projeto atômico soviético. Posteriormente, esses dados ajudaram a indústria nuclear soviética a verificar com a experiência estrangeira as ideias e desenvolvimentos originais que eles próprios haviam desenvolvido e alcançar os melhores resultados. De acordo com um especialista, o teste bem-sucedido da primeira bomba nuclear soviética, RDS-1, em 29 de agosto de 1949, se tornou um dos principais eventos da história da Rússia, que garantiu sua existência como uma potência forte e independente. O tenente-general Pavel Fitin, 1907-1971, chefiou a inteligência das agências de segurança da União Soviética até 1946. Segundo especialistas,
Durante a sua liderança foram lançadas as bases da moderna inteligência estrangeira russa. Mídia. Exército ucraniano perdeu 2 sistemas patriotas ao tentar usá-los para interceptar bombas russas. O exército ucraniano perdeu 2 sistemas antiaéreos patriotas porque tentou interceptar bombas russas guiadas de baixo custo, declarou o especialista Justin Bronk em entrevista ao jornal britânico Daily Mail. Infelizmente, é muito difícil defender das bombas guiadas porque os russos podem lançá-las a grande distância. Os ucranianos colocaram perto do fronte sistemas patriotas radares para acioná-los rapidamente no momento certo. Eles perderam 2 lançadores patriotas, um drone detectou-os e orientou mísseis balísticos contra eles, observou Bronk. O especialista britânico diz que o sistema antiaéreo dos Estados Unidos é um armamento extremamente raro e necessário, por isso é arriscado usá-lo para caçar um meio de ataque tão barato e rotineiro como projéteis com módulo de correção. A Força Aeroespacial da Rússia tem utilizado ativamente bombas aéreas equipadas com módulos universais de planagem e correção. Na hora da operação militar especial, as aeronaves de combate obtiveram a capacidade de atacar as áreas fortificadas das tropas ucranianas, sem serem expostas ao fogo dos sistemas de defesa antiaéreos inimigos. Suécia não descarta o uso de armas nucleares em tempos de guerra, diz Premier. A Suécia não exclui a possibilidade de instalar armas nucleares no seu território durante um cenário de guerra, embora não exista tal necessidade em tempo de paz, disse o primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson, nesta segunda-feira, 13 de 5 de 2024. Temos 2 projetos de leis preparados. Segundo eles, a Suécia diz que não teremos tropas permanentes da OTAN ou armas nucleares posicionadas em território sueco em tempos de paz. É outra coisa durante tempos de guerra. Nesse caso, todos os membros da OTAN se beneficiarão do guarda-chuva nuclear que deverá existir enquanto a Rússia possuir armas nucleares, disse o primeiro-ministro à rádio Sveriges. Os estados democráticos deveriam ser capazes de se defender dos países que os ameaçam com o uso de armas nucleares, disse Kristersson. A nossa adesão à OTAN e toda a defesa sueca visam prevenir tal situação, disse Kristersson, acrescentando que não teria havido conflito neste momento no caso da adesão da Ucrânia à OTAN. Em junho, o parlamento sueco deve votar o acordo de cooperação e defesa com os Estados Unidos, que foi assinado em dezembro de 2023. O acordo fornece aos Estados Unidos acesso aos campos de treino suecos, campos militares, portos, bases aéreas e aeroportos em 17 povoados suecos em todo o país. A Suécia e a Finlândia apresentaram simultaneamente pedidos de adesão à OTAN em maio de 2022. A Finlândia se tornou o 31º membro da aliança em 4 de abril de 2023. A Suécia se tornou oficialmente o 32º membro da OTAN em 7 de março. Nos últimos anos, a Rússia testemunhou uma atividade sem precedentes da OTAN perto das suas fronteiras ocidentais. Moscou expressou repetidamente preocupação com a acumulação de força da aliança na Europa. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que Moscou continua aberta ao diálogo com a OTAN, mas em pé de igualdade, enquanto o Ocidente deveria abandonar sua política de militarização do continente. Força Aérea Suíça e unidades de helicópteros dos Estados Unidos realizam exercícios conjuntos na Suíça. A Força Aérea Suíça e 2 unidades de helicópteros do 1º 214 Regimento de Aviação do Exército dos Estados Unidos lançaram nesta segunda-feira, 13 de 4 de 2024, exercícios conjuntos que vão até 17 de maio na base aérea suíça de Payerne, diz o Conselho Federal Suíço. 2 unidades de helicópteros do 1º 214 Regimento de Aviação do Exército dos Estados Unidos estacionados na Alemanha serão implantados no campo de aviação militar de Payerne de 13 a 17 de maio para treinar com a Força Aérea Suíça. Os exercícios visam desenvolver capacidades táticas com outros países e impulsionar a cooperação militar entre a Suíça e os Estados Unidos, diz o Conselho comunicado. Várias visitas e intercâmbios serão realizados neste ano para melhorar a cooperação com unidades do Exército dos Estados Unidos estacionadas na Europa, acrescentou o Conselho Federal Suíço. A Suíça não é um país membro da União Europeia ou da Organização do Tratado do Atlântico Norte, mas aderiu a quase todas as sanções europeias contra a Rússia em 24 de fevereiro de 2022. O investigador acusa a Ucrânia de usar munições com agentes tóxicos em Donetsk. As tropas ucranianas usaram munições contendo agentes químicos contra a população civil na cidade de
Semyonovka, no centro da região russa de Donetsk, no final de abril, disse o especialista químico Leonid Wink. As tropas ucranianas usaram armas químicas porque as pessoas apresentavam sintomas de asfixia, cheiro amargo de amêndoas, cheiro metálico e vômitos. Esses sintomas correspondem aos observados quando se usa cianeto de hidrogênio, disse Leonid Wink, doutor em química e criador de um gás paralisante chamado Novichok. No final de abril, Sergei, um residente de Semyonovka, evacuado pelas forças russas, disse que o exército ucraniano usou armas químicas contra a população, fazendo com que as pessoas se engasgassem, vomitassem, tossissem intensamente. Alguns sintomas que persistem até hoje. O cianeto de hidrogênio, também conhecido como ácido cianídrico, é um agente tóxico que causa intoxicações graves. A substância é um líquido incolor e altamente volátil de 0,05 gramas são suficientes para causar morte. Os sintomas de exposição de curto prazo ao cianeto de hidrogênio são cheiro amargo de amêndoas, irritação na garganta, tontura, náusea, medo, enquanto o envenenamento grave causa desmaios, convulsões, hiperemia e paralisia respiratória. O Ministério da Defesa russo anunciou a libertação de Semyonovka em 29 de abril. Estônia pensa em enviar tropas para a Ucrânia. A Estônia está considerando enviar tropas para a porção ocidental da Ucrânia, afirmou um conselheiro de segurança nacional da presidência. A ideia é que os estonianos ocupem postos na parte logística, fazendo com que os militares ucranianos possam ir para a linha de frente. A Estônia preferia tomar esta medida dentro do contexto da Organização do Tratado Atlântico Norte em alguma missão de pleno direito. A possibilidade de participação do país em uma coligação menor também não está excluída, afirma a autoridade. Junto aos demais países bálticos, Lituânia e Letônia, a Estônia tem atuado de maneira ferrenha na contenção econômica da Rússia. Com uma retórica russofóbica, os países têm enviado ajuda à Ucrânia e tentado estrangular a economia da Federação Russa através de sanções. Nos últimos anos, um revisionismo histórico também vem ocorrendo na região, com profanações, demolições de monumentos aos soldados soviéticos que derrotaram as tropas nazifascistas que dominaram os países durante a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos já começaram a enviar sistemas de defesa aérea para a Ucrânia. Os Estados Unidos e seus aliados começaram a mover defesas aéreas para a Ucrânia e planejam colocar mais unidades de defesa aérea no país, disse o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jack Sullivan, nesta segunda-feira, 13 de 5 de 2024. Começamos a transferir a defesa aérea para eles, pretendemos mover mais, disse Sullivan durante uma coletiva de imprensa. Os Estados Unidos também anunciaram um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia nos próximos dias, na tentativa de acelerar o ritmo dessas entregas. Teremos outro que chamamos de pacote de autoridade de retirada presidencial apenas nos próximos dias, porque estamos tentando realmente acelerar o ritmo das entregas, afirmou o conselheiro. Segundo Sullivan, os Estados Unidos e seus aliados estão fazendo tudo o que é possível para enviar armas à Ucrânia para combater o avanço das tropas russas na região de Kharkovia. Sem entrar em detalhes, Sullivan acrescentou que algum equipamento militar de pacotes de ajuda recentemente anunciado pelos Estados Unidos já está no campo de batalha. Na semana passada, os Estados Unidos anunciaram um pacote de ajuda adicional de 400 milhões de dólares para a Ucrânia. Os Estados Unidos não conseguiram enviar qualquer assistência militar à Ucrânia nos últimos 6 meses. Depois do financiamento ter esgotado em dezembro, os republicanos na Câmara dos Representantes teriam atrasado a aprovação de novos fundos. No entanto, o novo financiamento foi finalmente aprovado no final de abril. Kim Jong-un testa fuzil de precisão durante visita à empresa do Complexo de Defesa. Nos dias 11 e 12 de maio, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, visitou várias empresas do Complexo Industrial e de Defesa do país, onde verificou o processo da implementação da política do partido da indústria de defesa, informou a Agência Central de Notícias da Coreia do Norte, KCNA. Kim Jong-un monitorou no local os trabalhos da empresa de produção das mais avançadas armas de precisão, onde se familiarizou com a modernização dos processos de fabricação, disse a KCNA. Durante a visita à fábrica de produção dos principais modelos de armas ligeiras, o presidente examinou as amostras e demonstrou interesse particular pelo novo fuzil de precisão. Ele elogiou o trabalho dos cientistas e técnicos da Coreia do Norte pelo desenvolvimento de um fuzil de precisão que possui as melhores características a nível mundial, avança a agência estatal.
Nas fotos publicadas pela mídia, se pode ver Kim Jong-un testando o fuzil, examinando em detalhe, depois fazendo um disparo. O líder norte-coreano, durante a visita, explicou a intenção do partido de renovar fundamentalmente as armas ligeiras e desenvolver fábricas para sua produção. O general francês explica consequências do avanço da Rússia em Kharkov para tropas ucranianas. A ofensiva russa na região de Kharkov forçará as tropas ucranianas a transferir para lá reservas de outras regiões, o que enfraquecerá a defesa ucraniana, declarou o general francês François Chauvancy, ao vivo no canal de TV LCI. Os ucranianos serão forçados, devido à operação do exército russo perto de Kharkov, a retirar unidades de outros lugares para movê-las para lá. Consequentemente, isso enfraquecerá outras zonas do fronte, declarou o especialista. De acordo com o militar, os combatentes no Nordeste também forçariam as tropas ucranianas a redistribuir munição e usá-la mais intensamente fora de Donbass. Militares russos do agrupamento das tropas Sever Norte, no último dia, avançaram na profundidade do adversário e libertaram os povoados de Gatche, Krasnoy, Marok, Rovets e Olenikovo, na região de Kharkov. Recentemente, na mesma área, também foram libertados vários outros povoados. Os Estados Unidos querem transformar a Turquia em contrapeso contra a Rússia e a China, diz mídia turca. Washington vê Ankara meramente como um instrumento contra Moscou e Pequim. Inclusive, após a retirada americana do Iraque e da Síria, aponta o jornal turco Yadianki. Os círculos políticos americanos pretendem dar à Turquia um papel de contrapeso à Rússia e à China, e é por isso que Washington está declarando uma nova etapa nas relações com Ankara. Indica no sábado o jornal turco Yadianki. Será que esses dois aliados da OTAN têm uma posição comum sobre a agressão desenfreada de Israel? Pergunta. Ou será que Washington e Ankara têm interesses comuns em relação às sanções contra a Rússia? Um dos mais importantes parceiros comerciais da Turquia? Pergunta. Onde Ankara e Washington convergem em sua política em relação à Rússia, o principal aliado da Turquia na luta contra as ameaças do Atlântico? Pergunta. Questiona o colunista Fikret Akfirat. Segundo ele, os centros políticos em Washington estão discutindo como a Turquia preencherá o vácuo que surgirá após a retirada dos Estados Unidos do Iraque e da Síria, ou seja, Ankara assumirá o papel dos Estados Unidos na operação de divisão da Síria e seria um contrapeso ao Irã e à Rússia na região. Enquanto isso, diz, a Turquia deve agir em nome dos Estados Unidos contra Moscou e Pequim na África e na Ásia Central em uma escala maior. Sim, esse é exatamente o papel previsto para a Turquia nos meios políticos americanos. Independentemente das expectativas de Ankara em relação à nova página, é assim que os Estados Unidos veem a nova fase, escreveu Akfirat. Em sua opinião, a questão é se Ankara está tão ansiosa por uma nova fase ou uma nova página, em que seu papel é imposto e não é de modo algum do interesse da Turquia, ao contrário, prejudicará seriamente seus interesses. Por um lado, há a política de segurança nacional de que a Turquia tanto precisa, e por outro lado, há a política de Ankara de harmonização com os Estados Unidos. Não há condições para que essa contradição continue, aponta Akfirat. Especialista. Reino Unido não deve conseguir afastar a Rússia do mercado de combustível nuclear. O Reino Unido só deve começar a produzir urânio de baixo enriquecimento perto de 2031. E até lá a Rússia melhorará a sua tecnologia, prevê um cientista político. O Reino Unido concedeu cerca de 196 milhões de libras ao consórcio britânico, holandês e alemão de combustível nuclear Urenco para construir uma instalação de combustível nuclear em Cheshire, Inglaterra. De acordo com Londres, a medida foi tomada para criar uma cadeia de suprimento global de urânio seguro e livre da influência russa. No entanto, argumenta Alexei Ampilogov, cientista político e especialista na área de energia nuclear, levará um tempo até que o Reino Unido alcance os resultados desejados, pois os Estados Unidos levaram cerca de 4 anos para produzir os primeiros 20 quilos de urânio de baixo enriquecimento após o lançamento de um iniciativa semelhante em 2019. Ampilogov aponta que a usina de Cheshire
deve produzir seu primeiro lote de urânio enriquecido somente em 2031, e até lá, muita coisa vai mudar no mercado. Não creio que a Rússia vai ficar parada, disse ele, acrescentando que as usinas pertencentes à corporação nuclear russa, Rosatom, deverão continuar melhorando ainda mais a sua tecnologia de produção de urânio enriquecido, garantindo alta qualidade e baixo custo do seu produto. Além disso, Anpilogov apontou que os Estados Unidos e o Reino Unido provavelmente vão se concentrar em seus respectivos mercados de urânio enriquecido, que não são particularmente grandes, já que ambos os países estão enfrentando dificuldades com o desenvolvimento de reatores que usam urânio de baixo enriquecimento de alta resistência. Enquanto isso, a Rússia terá alguns contratos importantes em todo o mundo, onde a Rosatom está realizando ativamente uma expansão na esfera nuclear, notou ele, destacando os países do sul global, a China, a Índia e outros países que agora estão considerando a energia nuclear. Não acho que os Estados Unidos e o Reino Unido tenham facilidade em termos de custo de fabricação e em termos de fazer conexões em áreas onde a Rosatom já tem contratos muito sérios. Além disso, o Reino Unido tem seu trabalho dificultado devido a não ter uma fonte doméstica suficiente de urânio e devido à ausência de experiência anterior na produção de urânio enriquecido. O Canadá quer aumentar linhas de munições com expansão de minerais críticos. O Canadá procura aumentar os seus arsenais de munições no contexto de escassez evidenciada pela guerra na Ucrânia. Mas para reforçar a produção é necessário primeiro expandir a sua cadeia de abastecimento, especialmente para os minerais essenciais onipresentes nos equipamentos de defesa e na eletrônica de consumo. Para tal, Ottawa espera explorar ainda mais as suas vastas reservas minerais críticas, diminuindo a sua dependência da China, que domina grande parte da cadeia de abastecimento global. Temos uma dependência crescente dos minerais críticos chineses, disse o ministro da Defesa canadense, Bill Blair, na segunda-feira em um evento do Defense White Group em Washington. Certamente, no meu país, temos muitos desses ativos no terreno, mas temos que extraí-los e processá-los. O Canadá pode ser útil aos nossos aliados ao criar uma fonte viável de alguns desses minerais críticos, disse ele. E se trabalharmos em estreita colaboração com os nossos aliados, poderemos garantir amplamente o que todos precisaremos no futuro e não seremos potencialmente prejudicados por um adversário. Blair destacou os esforços do Canadá para se tornar a fonte mineral crítica para a OTAN durante uma reunião com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, na segunda-feira. É particularmente grave, na minha opinião, na indústria da defesa, disse Blair ao Defense News. Contamos com alumínio e titânio para os aviões que construímos e colocamos no ar. O tungstênio é um mineral essencial para a produção de munições devido à sua dureza. Cobalto, minerais de terra raras, todos os sistemas técnicos que estamos desenvolvendo dependem desproporcionalmente de minerais que não estão totalmente seguros e sob nosso controle neste momento. A parceria para a segurança mineral, um consórcio recentemente criado que inclui o Canadá, os Estados Unidos e os países aliados da OTAN, reuniu-se em Toronto em março. O Canadá divulgou uma estratégia crítica para minerais em dezembro. Ele identifica 31 minerais que o Canadá considera críticos, incluindo vários cruciais para a cadeia de abastecimento de munições, como antimônio, alumínio, cobre e magnésio. Isso ocorre no momento em que o Canadá procura reforçar os seus estoques de munições que Blair chamou de, lamentavelmente, inadequados. Por exemplo, ele observou que o Canadá tem apenas 2 instalações que fabricam munições de artilharia de 155 mm, que procuram expandir a produção e as cadeias de abastecimento. A escassez também limitou a capacidade do Canadá de apoiar a Ucrânia contra a invasão da Rússia.
Ottawa comprometeu cerca de 14 mil milhões de dólares em ajudar a Ucrânia até agora, segundo Blair. As nossas responsabilidades de continuar a apoiar a Ucrânia exigem realmente que construamos capacidade interna, disse Blair. O esforço para expandir as linhas de munições e as cadeias de abastecimento surge no momento em que o Canadá procura aumentar o seu orçamento de defesa, em grande parte através da compra de equipamento adicional. O aumento dos gastos com defesa aumentará o financiamento militar do Canadá. De 1,3% do PIB para 1,76% do PIB. No entanto, esse valor ainda fica aquém do valor de referência de 2% do PIB para despesas com a defesa que os aliados da OTAN estabeleceram. Blair diz que grandes compras de defesa que ainda não foram totalmente financiadas incluem a substituição da envelhecida frota de submarinos do Canadá e sistemas integrados de defesa aérea e antimísseis aproximariam o Canadá da referência de 2% do PIB. Ele observou que o Canadá discutiu a modernização das suas capacidades de vigilância subaquática com aliados, incluindo os Estados Unidos e a Alemanha. Há uma série de opções disponíveis para nós, diz Blair, mas temos algum trabalho a fazer para determinar quais são os requisitos e quais as opções estão disponíveis no mercado, e estamos iniciando esse processo imediatamente. E assim que tivermos feito este trabalho, estarei numa posição muito mais forte para voltar ao nosso governo e dizer: temos um caminho muito claro para esta nova aquisição de capacidade e depois procurar financiamento para isso. Ottawa e Washington também estão trabalhando junto para modernizar o NORAD com Blair, observando que pelo menos um radar além do horizonte ficará baseado no Canadá. Assumimos compromissos para que isso fosse concretizado, disse Blair. Um sistema integrado totalmente comunicativo requer consciência e o acordo sobre o que vamos construir e onde vamos construir. Tropas dos Estados Unidos colocam novos locais militares nas Filipinas para testar no exercício de Balikatan. Novas instalações militares designadas ao abrigo do acordo reforçado de cooperação e defesa entre os Estados Unidos e as Filipinas permitiram que as forças, durante o exercício bilateral de Balikatan, testassem a sua eficácia estratégica e trabalhassem em projetos de melhoria nessas instalações. O acordo permite que os Estados Unidos financiem a melhoria e a construção de infraestruturas nas bases militares filipinas existentes em outros locais, bem como enviar tropas americanas de forma rotativa. O acordo foi assinado em 2014 e estabeleceu originalmente 6 sites. Em 2023, mais 4 sites serão adicionados à lista. O Tratado de Defesa Multa entre os Estados Unidos e as Filipinas estabeleceu os locais do acordo para apoiar o treino combinado dos exercícios e a interoperabilidade entre as duas forças armadas. As Filipinas mantêm a soberania e o controle sobre os locais do acordo, disse o tenente do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, Oscar Franques, porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos em Manilha. Os locais do acordo não são bases dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não mantêm forças ou pegadas permanentes nas Filipinas. O governo dos Estados Unidos financiou mais de 100 milhões de dólares em projetos de melhoria para promover a modernização das Forças Armadas das Filipinas. 3 dos 4 novos locais do acordo foram utilizados para grandes eventos no âmbito da série de exercícios Balikatan, que começou no final de abril e terminou em 9 de maio. Esses 3 locais são estratégicos para a defesa territorial das Filipinas. Um está localizado na ilha Balabac, ao sul da ilha Palawan. A ilha faz fronteira com a porção sudoeste da China meridional, onde as Filipinas continuam a defender o seu território da agressão chinesa em lugares como Second Thomas Shoal, onde os fuzileiros navais das Filipinas operam a bordo de um navio de desembarque de tanques naufragado da Segunda Guerra Mundial, o Sierra Mãe. O outro local fica no aeroporto de Lu,
no centro-norte de Luzon, um aeroporto comercial usado durante o Balikatan para operação de projeto de missões de assalto aéreo nas ilhas do norte, nas proximidades de Taiwan. O uso de locais novos e existentes, de acordo com a operação de defesa aprimorada durante o Balikatan 24, melhorou o treinamento combinado e a interoperabilidade entre os Estados Unidos e as Forças Armadas das Filipinas, permitindo-nos operar juntos de forma mais eficiente, disse o capitão da Marinha dos Estados Unidos, Colin Kennard, porta-voz do Burial, Conjunto Combinado de Informações em Balikatan. Em La Lu, o C-130 da Força Aérea dos Estados Unidos entregaram recursos vitais como o sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade HIMARS, o CH-47F Chinook e o UH-60M Black Hawks podiam ser vistos decolando e pousando regularmente, conduzindo ataques aéreos nas ilhas do norte como Basco, onde parte da primeira força-tarefa multidomínio do Exército dos Estados Unidos estavam situados para operações. La Lu também hospedou um posto de comando médico durante o exercício. Devido à sua proximidade, La Lu nos permite apoiar de forma mais eficiente eventos de treinamento que se concentrem na defesa costeira em terrenos marítimos importantes nas ilhas Batanes, diz Kennard. Basco faz parte dessa cadeia de ilhas. O último novo local usado durante o Balikatan foi a base naval Camilo Las Ocias, no norte de Luzon. O quarto novo local do acordo, Camp Melchor de la Cruz, em Gamo, Isabela, localizado na porção centro-oeste de Luzon, não foi utilizado durante o Balikatan. Dos 6 locais originais designados pelo acordo, Forte Mag Saisai serviu como base central para o Balikatan, como fez no passado, hospedando particularmente o treinamento do exercício na selva. Logo após Balikatan, durante uma segunda fase do exercício Salaki-Nibi, que começou nas semanas anteriores a Balikatan, o exército dos Estados Unidos está presente em seu Joint Pacific Multinational Disney Center Exportable para Forte Mag Saisai, o que marca a primeira vez que a interação mais extensa da versão exportável do principal centro de treinamento é implementada a oeste da Ilha Internacional de Data. A implantação do centro nas Filipinas ajudará a capacitar, auxiliar e permitir que o exército filipino comece a estabelecer seu próprio centro de treinamento nas proximidades de Forte Mag Saisai, disse o general Charles Flynn, comandante do Comando do Pacífico do Exército dos Estados Unidos, durante a reunião 8 de maio, mesa redonda de mídia. Estamos ajudando-os a criar essa capacidade, disse ele. Onde eles escolhem colocá-la e como construí-la é uma decisão deles, mas eles recorreram a nós pela experiência que temos. E o campo de treinamento é um exemplo realmente concreto da assistência que estamos prestando a eles dentro e ao redor de suas instalações. No Havaí, o GPMRC é um centro de treinamento de combate rotativo que valida uma equipe de combate de brigada de infantaria e traz parceiros multinacionais e conjuntos em um ambiente de treinamento imersivo para conduzir suporte totalmente instrumentado, ao vivo, virtual e construtivo para atingir objetivos de treinamento específico para validar o BCT. Cada brigada passa cerca de 12 meses antes de se preparar para treinar com o GPMRC, sendo o exercício de treinamento culminante. A 25ª Divisão de Infantaria do Exército estava trazendo um sistema de instrumentação, grupo de controle do exercício e uma força de oposição para as Filipinas para conduzir o treinamento. Durante a segunda fase do Salaki-Nibi, e se unirá à 7ª Divisão de Infantaria das Filipinas para o evento. Bring, o general Dave Zin, subcomandante-geral do 25º Batalhão, disse em uma entrevista em Forte Mag Saisai: estamos muito entusiasmados com isso, disse Zin. Número 1, é uma prova de princípio de que podemos fazer isso. Número 2, é uma demonstração do valor disto para os nossos parceiros que esperam no futuro que administrem esta capacidade internamente para compreender o valor de um exercício de treino e nível de brigada com uma força de oposição dedicada. O exercício também está agora empenhado em melhorar as instalações de alcance em Forte Mag Saisai, observou Flying.
Isso ajuda o exército filipino porque agora eles têm um alcance melhorado, mas também nos ajuda porque quando estivermos lá para Balikatan e Salak-Nib, teremos melhores instalações de alcance para podermos operar, diz Flani. O exercício continuará a ajudar a melhorar os locais do contrato ao longo do tempo, diz Flani. Penso que o que se tornou mais focado é que os militares filipinos estão agora concentrados em operações de defesa territorial e que a mudança da contra-insurgência é em apoio aos nossos aliados e aos nossos aliados do tratado. Essa defesa é importante, acrescentou. Ajudamos a defender o terreno, ajudamos a defender as pessoas e ajudamos-lhes a proteger e defender a sua integridade territorial e soberania territorial. Exército dos Estados Unidos faz experimentos com drones e balões de longa duração nas Filipinas. Uma partícula quase imperceptível aparece perto de um sol radiante no final da tarde e depois se esconde atrás de uma nuvem. Logo, aquele pequeno pontinho, à medida que desce lentamente, assume a forma de uma pequena e elegante aeronave não tripulada. A aeronave faz um pouso silencioso e delicado ao longo da pista de um campo de aviação remoto das Filipinas. Sob um calor escaldante, temporariamente sem brisa, a plataforma Kraus Hamdan Aerospace Camil passou a maior parte do dia voando sobre o mar da China Meridional e coletando dados para a Extended Range SimCity Effects Company, que faz parte da primeira força-tarefa multidomínio do Exército dos Estados Unidos. Aqui nas Filipinas, o Exército está a utilizar o exercício militar Balikatan para experimentar a sua estrutura e identificar os meios que melhor servirão às forças conjuntas e de coligação em situações em que os adversários possam negar o acesso regional. O exercício bilateral entre as Forças Armadas Americanas e Filipinas ocorreu de 11 de abril a 9 de maio. A companhia montou o acampamento em base com a ilha vulcânica no arquipélago de Batanes, ao norte da maior ilha de Luzon, nas Filipinas. Num dia claro, de certos pontos altos da ilha é possível avistar Taiwan. A empresa operava uma pequena tenda com ar-condicionado ao lado do pequeno aeroporto comercial que recebe alguns voos por dia. A posição da empresa era mais ao norte, em que o exercício anual já ocorreu. Apenas uma unidade está estacionada mais ao norte, onde está construindo um armazém na ilha de Ibayati. O Major Seth Holt, que comanda a companhia, disse, dentro do seu pequeno centro de operações em básico, que estava focado em aprender como a sua equipe pode contribuir para uma força-tarefa multidomínio flexível e facilmente adaptável. Sua empresa foi projetada para fornecer a capacidade de detecção desde o nível do Sol depois do espectro eletromagnético até cerca de 30 mil metros, disse Holt. O espectro é um recurso crítico nos conflitos modernos, uma vez que aqueles que o controlam podem manipular as comunicações, a orientação de armas e muito mais. A empresa é composta por 3 pelotões, um focado na guerra eletrônica, outro em aeronaves não tripuladas e outro em capacidade de alta altitude, como balões. Como as tropas usaram os drones? Pergunta. Dentro do pequeno centro de operações, os soldados designados para a companhia observam monitores exibindo sinais de interesse coletados por vigilância eletrônica. Com outro monitor, os soldados controlam o Camil e sua carga útil, ampliando áreas de interesse e sinalizando coisas para observar. Holt disse que a empresa, durante o exercício, conseguiu transmitir dados dos sensores e câmeras do drone para as tropas filipinas, um passo importante no avanço da interoperabilidade entre as duas nações. Embora o Camil não seja um programa oficial, o Exército o tem usado em uma variedade de experimentos, incluindo o exercício EDGE e o projeto Convergência. O leve Camil, que possui painéis solares em suas asas, quebrou anteriormente o recorde de resistência para sistemas aéreos não tripulados classe 2, ao voar por cerca de 76 horas. Essa categoria atualmente se aplica a drones que pesam entre 21 e 55 libras. Depois de uma missão de cerca de 8 horas enfrentando os ventos no mar, a aeronave retornou com 80% da vida útil da bateria.
Disseram os operadores ao Defense News nas instalações de Basco. A aeronave não possui trem de pouso e conta com skids impressos em 3D que podem ser trocados após desgaste. O caminho também é difícil de detectar, com a maioria dos sensores e radares confundindo com um pássaro, de acordo com os engenheiros da Kraus no local. A aeronave cabe dentro de uma caixa padrão e os usuários levam cerca de 10 minutos para descarregar, montar e lançar. O drone decola de um veículo em movimento ao pegar o vento e voar. Em Basco, ele decolou do teto de um SUV preto. Apesar de seu design, a natureza e a física ainda atrapalham. Observou que a equipe decidiu não lançar a aeronave certa manhã porque os ventos estavam muito fortes. Kraus desenvolveu uma versão de decolagem e pouso vertical de aeronave de asa fixa para tolerar o tempo ventoso e está fornecendo algumas unidades à Marinha dos Estados Unidos para avaliação. Segundo Holt, a resistência é sacrificada nessa configuração por causa da energia drenada do motor elétrico. Um dos pelotões da companhia também testou um pequeno USAS de asa fixa impresso em 3D que foi construído em 5 dias e projetado por um soldado da base conjunta Lewis McChord, no estado de Washington. Esse drone voou ao longo da costa norte de Luzon. A empresa também fez experiências com balões de grande altitude no outro local nas Filipinas, um sistema que também não é um programa registrado, é o microbalão estratosférico da Urban Sky, que segundo a empresa produz zero emissões. Balões de alta altitude que podem conter sensores para vigilância, detecção e direcionamento ajudam a empresa a fornecer capacidade de rede e podem eventualmente transportar cargas úteis, disse Holt. Essas plataformas estão ganhando força porque são fáceis de implementar com pequenas unidades operando em locais austeros, observou Holt. E os próprios balões podem ser difíceis de detectar. A companhia também enviou soldados familiarizados com a operação de balões de alta altitude para outro local para ajudar os militares filipinos a lançar balões meteorológicos, acrescentou Holt. O oficial também disse que sua unidade baseada no Pacífico, mas precisa em uma capacidade de drone algo com grande alcance e resistência, bem como algo que os soldados possam implantar em grande número para dominar o inimigo. Além disso, disse Holt, ele deseja versatilidade onde as cargas possam ser trocadas ou configuradas de maneira diferente para várias missões, como vigilância ou extensão da rede. Por que o Exército criou essas equipes? Pergunta. O Exército dos Estados Unidos estabeleceu o primeiro em 2018 como uma unidade experimental destinada a informar a doutrina de operações multidomínios da Força, que a Força finalmente publicou em 2022. O Exército determinou que o valor da unidade para a Força foi além de apenas experimentos e decidiu criar 5 mais forças-tarefas multidomínios dedicadas a teatros específicos. O serviço criou oficialmente 3 em vários estágios de construção. O primeiro tem como foco o Teatro Indo-Pacífico desde sua criação. A segunda está baseada na Europa e a terceira está no Havaí. Um quarto também será dedicado ao Pacífico. Um quinto que ficará sediado em Fort Liberty, na Carolina do Sul, ainda não possui um teatro dedicado. As forças-tarefa consistem em células multidomínios compostas por qualquer combinação de capacidades cinéticas e não cinéticas, para incluir batalhões de fogo de longo alcance, batalhões de efeito multidomínios, batalhões de capacidade de proteção contra incêndio indireto e batalhões de apoio à força-tarefa. No centro destas forças-tarefa estão os batalhões de efeito multidomínio, anteriormente conhecidos como Unidade de Inteligência, Informação Cibernética, Guerra Eletrônica e Espacial. Os batalhões de efeito multidomínio são compostos por 6 companhias, das quais a companhia ERSE é uma. As outras 5 empresas concentram-se no domínio da informação, espaço, inteligência militar, inteligência de sinais e assuntos de quartel-general do Exército. As empresas são projetadas para trabalhar juntos e complementar as capacidades uma das outras para detectar e produzir efeitos nos alvos.
Comitê de Serviços Armados da Câmara adiciona segundo submarino da Virgínia no ano fiscal de 2025. O Comitê de Serviços Armados da Câmara tentou financiar parcialmente o segundo submarino da classe Virgínia no ano fiscal de 2025 para mitigar os danos à base industrial que, segundo ele, virão do pedido de um barco da Marinha. O serviço comprou submarinos de ataque da classe Virgínia a uma taxa de 2 por 1 no ano fiscal de 2011. Também apresentou esse ritmo de construção contínua e previsível como chave para voltar às entregas dentro do prazo e aumentar a produção da base industrial para apoiar o acordo AUKUS entre a Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. No entanto, a Marinha solicitou um barco em seu ano fiscal de 2025, solicitação de orçamento para o ano fiscal de 2025, divulgada em março. O comitê continua perplexo com o financiamento inconsistente da Marinha para a construção naval, especificamente para submarinos da classe Virgínia. Pela segunda vez em menos de 5 anos, a Marinha surpreendeu o Congresso e a indústria ao remover um submarino da solicitação do orçamento que havia sido previamente planejado para a inclusão, de acordo com a seção do projeto de lei de autorização de defesa para o ano fiscal de 2025 do Poder Marítimo do Comitê, painel lançado em 14 de maio. Este financiamento esporádico apenas irá estressar ainda mais uma base industrial já sobrecarregada, ao mesmo tempo que atrasará o tempo que levará para atingir a meta declarada da Marinha de 66 submarinos de ataque rápido, acrescentou o documento. A Marinha justificou sua decisão de solicitar um único submarino da classe Virgínia, apontando com a inclusão de 3,9 bilhões para a base industrial de submarinos, bem como 2,4 bilhões em compras antecipadas para continuar a comprar materiais de longo prazo para futuros barcos e manter os fornecedores associados ocupados. Mas o deputado Joey Courtney, de Connecticut, o principal democrata do subcomitê do Poder Marítimo, repetidamente que a combinação de financiamento da base industrial submarina e esforço de aquisição antecipada ainda não cobre toda a amplitude de empreiteiros da cadeia de abastecimento, o que significa que a Marinha solicitação de orçamento pode deixar algumas empresas sem trabalho suficiente no ano fiscal de 2025. Isso, argumentou ele, poderiam colocá-los em risco de falência ou de demissão de trabalhadores qualificados. Como resultado, o comitê está a investir mil milhões de dólares no financiamento incremental do segundo submarino, com a intenção de continuar com fundos adicionais para esse barco em outros anos fiscais. Um alto funcionário do Comitê Democrata disse aos repórteres que 1 bilhão em fundos para a construção naval é um pagamento inicial no segundo barco, enquanto o comitê analisava o que seria necessário para manter aquele submarino em seu cronograma original de entrega à Marinha. Financiamos navios de forma incremental. Temos uma longa história histórico, estamos comprometidos em fazer isso. E então é uma questão de observar quais são esses itens de longo prazo, pergunta. O que vamos colocar nesse segundo barco, pergunta. E depois volte no próximo ano para terminar, diz o funcionário. A lei está limitando no que pode acrescentar ao orçamento este ano, uma vez que a lei de responsabilidade fiscal vai escrever as linhas principais para despesas discricionárias da defesa e não defesa no ano fiscal de 2024 e no ano fiscal de 2025. Ainda assim, um alto funcionário do comitê majoritário disse aos repórteres que o comitê não elaborou seu plano de gastos, fazendo cortes especificamente para apoiar novas adições. Então, por exemplo, embora o comitê tenha cortado 1,7 bilhão do programa de fragatas devido a atraso, esse dinheiro não é suficiente. Não foi feito para ser visto como uma troca um por outro. Presidente, a orientação de Rogers para nós foi construir o melhor orçamento possível, disse o funcionário. Observando que o comitê analisou o plano de gastos de forma holística e equilibrou as necessidades de gasto do serviço. Rogers é um republicano do Alabama.